Música Jerusalém. Então, agora nós vamos começar o nosso estudo da lição, mas antes de partir para o estudo, vamos fazer uma oração e logo depois a gente começa a analisar o estudo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo bom sábado que nos concede, com vida, com saúde. Obrigado também pela oportunidade de, infelizmente, não estarmos presencialmente na nossa igreja, como gostaríamos, mas pelo menos estamos aqui juntos, reunidos, para recapitular a lição da Escola Sabatina, principalmente essa que fala de quando tu vais implantar o teu reino aqui na Terra. Te pedimos que nos dê sabedoria dos altos céus, para que possamos compreendê-la, e que tenhamos também sabedoria para poder compartilhar com outras pessoas esses ensinamentos. Dirige agora a nossa Escola Sabatina, que o Santo Espírito esteja conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Alessandra, vamos lá. Vamos começar nós aqui e a turminha que está no Zoom. Não vi quem está lá, quantos tem? No Face, né? No Face. Eu falei no Zoom, somos nós, né? No Face, né? Quem estiver lá no Face vai acompanhar por lá. Muito bem, aqui a lição fala sobre a renovação do planeta Terra. É a última lição, o último capítulo, os dois últimos capítulos, né? Ou uma parte do 65 e o 66 inteiro, que nós vamos recapitular agora juntos, falando sobre a renovação do planeta Terra. Interessante que nesse verso, para memorizar, Isaías diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65, 17. Alessandra, essas promessas, elas eram condicionais? Ou elas ainda estão no futuro próximo? Ou as duas coisas? A gente vai ver isso com mais detalhe, né? Quando a gente estiver estudando já aqui essa parte de domingo. Mas já para dar uma pincelada, existem, né? A gente sabe que existem profecias condicionais e as determinísticas, aquelas que, independente do que o povo fizer, vai se cumprir. Aqui em Isaías, a gente vê muita dupla aplicabilidade, tanto para o tempo do profeta, né? Quanto para o tempo do fim. Aqui, quando você vê essa questão de as coisas passadas não serão lembradas, Isaías ele estava falando mais com relação ao exílio babilônico, que era algo que estava próximo dele. Então, esse não ser lembrado significaria que tantas coisas boas iriam acontecer, que as ruins ficariam no passado. Mas já lá, no novo céu e na nova terra, na aplicação para o futuro, isso vai acontecer da forma correta mesmo. A não ser durante o milênio, que nós sabemos que nós vamos saber das coisas, até mesmo que a gente vai participar do julgamento, né? O julgamento comprobatório. Mas, depois, passado o milênio, Deus vai tirar todas as lembranças com isso. Tudo que for passado vai ficar no passado. Então, a gente vê no tempo do profeta um não lembrar, mas uma não lembrança no de ficar remoendo a situação difícil. Mas lá no futuro ela vai se cumprir completamente. Esse esquecimento, a gente vai lendo alguns textos aqui dentro do Isaías 65, do 66, e a gente percebe, por exemplo, esse esquecimento, como você disse, quer dizer, lá no passado, eles não lembrariam, quer dizer, é que eles não iam lembrar, o cativeiro acho que não sairia da mente deles tão fácil assim, né? Mas eles não se sentiriam, não iam ficar gastando tempo ali pensando nessas coisas, porque Deus estaria restaurando a terra, né, para eles, Jerusalém. Jerusalém era e continua sendo a menina dos olhos de Deus, né? Ele tem O senhor falou uma coisa agora que eu acho muito importante. Deus ele tinha um plano A e tem um plano B. No plano A, como o senhor falou, a Jerusalém ela iria sendo restaurada gradualmente. Já no plano B, gradativamente, isso. E já no plano B, a renovação é instantânea, né? Então, o senhor falou, desculpa te cortar, era só para usar esse link, né? Que essa renovação do plano A seria gradualmente, né? Mas no final vai ser instantânea, de uma forma maravilhosa que a gente nem pode imaginar.
Já vem um Nem pacote olhos pronto, né? viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Quer dizer, é uma coisa difícil assim de explicar, né, para as pessoas. Tem que estar lá para ver, né? Nós vamos ter que estar lá para ver. Outra coisa também que, com relação a esses novos céus e nova terra, o plano de Deus nem sempre consegue. Não é que Deus tenha a incapacidade de cumprir, ele tem, mas ele depende muito do povo dele, né? A reação do povo. A gente vai vendo aqui na sequência, depois, quando a gente começa a estudar o capítulo 66, que Deus não tinha outra opção, né? Não deu para cumprir. Ele até tentou, trouxe o povo do cativeiro de novo para Jerusalém, reconstruíram Jerusalém, mas os velhos erros, os velhos problemas voltaram a acontecer. Agora, com certeza, na nova terra, essas coisas não mais vão acontecer. Porque, eu sempre lembrando assim, Jesus carrega com ele as marcas, né, do sofrimento dele, as marcas nos pulsos, né, talvez, eu não sei se teria também as marcas da coroa na testa, ou a lança onde penetrou, né, para ver se ele já tinha morrido ou não. Ele vai carregar, e cada vez que se vier, né, pensamentos ruins na nossa mente, ao olhar para as mãos de Jesus, a gente não quer isso de novo, né? Então nós não vamos querer lembrar dessas coisas. Não é que Deus vai apagar, é que as coisas que estão lá, mais a gente vê as marcas do sacrifício de Cristo nele, nós não vamos querer, em hipótese alguma, que isso aconteça de novo. Então, é mais nesse sentido. Agora ele fala aqui, no capítulo 65, no versículo 20, não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, né? Porque morrer aos 100, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isso aqui seria para que tempo? Para o futuro ou para aquela promessa que não pôde ser cumprida porque o povo não correspondeu às expectativas? É a segunda parte. É a segunda parte que a gente vê no verso 20, que é exatamente para o tempo do pós-exílio, na reconstrução de Jerusalém, na restauração realmente no plano A. Porque a gente vê aqui detalhes que com certeza não vai haver na nova terra, né? Quando diz aqui que não haverá criança de poucos dias, a gente entende que lá atrás, no tempo de Isaías, é porque não haveria mais morte prematura, né? Mas já na nova terra, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errada, mas pelas Olha lá, minhas pesquisas, você viu. sim, pelas minhas pesquisas, não vai nascer mais criança. Na nova terra não vai nascer mais criança. Então, essa parte aqui não se aplica para o futuro. E aqui, quando diz, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Não haverá mais morte, né? Aqui está dizendo, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Por quê? Porque a velhice ela é resultado do pecado, mas já não vai haver mais pecado. Então, essa parte aqui do verso 20 se aplica no passado e não vai se aplicar no futuro, porque a gente vai ver que lá em Apocalipse 22, 2, com a árvore da vida, que em mês e mês nós vamos estar lá comendo o seu fruto, isso vai nos manter vivos eternamente. Então, não vai ter pecado, não vai ter morte, não vai ter envelhecimento. Nós, quando o nosso corpo for transformado, num abrir e fechar de olhos, a juventude vai ser, né? As nossas ruguinhas de expressão, os nossos problemas de saúde, vai ficar tudo para o passado. Exatamente. E aí o 21 diz que eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a das árvores, e os meus eleitos desfrutarão de todo, né? Desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Interessante. Agora essa aqui ficou para o futuro também, né? Sim. Agora, você imagina, seu Alípio, quantas pessoas que não plantam árvores e não chegam a comer seus frutos, né? Pessoas que edificam casas, lutam a vida inteira para construir sua casa, para ter um futuro tranquilo, e mal conseguem usufruir na sua aposentadoria por conta de doenças, problemas de saúde, mal consegue usufruir, às vezes nem consegue
manter uma casa que a cada 5, 6 anos a gente tem que renovar, tem que pintar. Quer dizer, na nova terra, as pessoas vão construir a sua própria habitação. Quantas pessoas que trabalham na construção civil, que constroem casas maravilhosas para as outras pessoas morar, e mora em casa de aluguel precária, O barraco. barracos, né? Que não é deles, que medo de cair por cima deles ou serem despejados. Na nova terra, o que a gente fizer é para a gente morar, a gente vai usufruir dos nossos trabalhos, dos nossos bens. Que maravilha, né? Só A materiais de promessa. qualidade, né? Só coisas de primeira ali para você construir. Não sei nem Primeira linha. se vale a pena construir casas, porque eu olhava Adão e Eva, por exemplo, não tinham uma casa, né? Antes do pecado não tinham casa. Eles moravam ali, faziam uns caramanchões ali, puxavam umas folhas para lá, ali era a casa deles. Então, provavelmente a gente vai ficar próximo disso. Mas, se quiser construir casas, teremos oportunidade, né? Outra Uhum. coisa também, no versículo 24, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Também para o futuro, porque não tinha nem possibilidade disso aqui acontecer no passado, a não ser que Deus operasse um milagre, né? O leão e o cordeiro juntinhos ali, a É janta e o vegetariano, né? jantador, não tinha como. Mas essa é uma promessa para o futuro. A gente vai poder. Eu acompanho aqui uma pessoa no Facebook, ele cuida de. Eu não lembro como é que chama, nem ele, nem o local lá, mas eu sei que é no Mato Grosso, ele cuida de onças, né? Filhotes de onças, ele cria. E essas onças vão crescendo, vão ficando maior que ele, e eu vejo assim, a intimidade que ele tem com os bichos. Fala, cara, eu vou ter que esperar a eternidade para poder abraçar e brincar com uma onça que nem ele brinca ali. Né? Ele brinca com os animais ali, assim, se a gente olha, dá vontade de brincar também, mas isso aí, realmente, esse verso 25, esse versículo 25, ele só vai se cumprir realmente depois da volta de Cristo. Aqui Aqui, na lição ele quando pode a gente falar. vê escrito assim, e o pó será a comida da serpente, porque lá no Éden, o senhor lembra que a serpente ela tinha asas, né? Ele Estava era até um bicho. comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É, até por esse motivo que a ideia bíblica de dragão sendo uma serpente alada, né? Um bicho voando com aquela aparência estranha. E aqui ele está falando que o pó será a comida da serpente, devido ao pecado. Apesar de todos os outros animais terem transformações benéficas, vamos dizer assim, né? De se tornar vegetariano, de não haver mais mortes, poder ter um convívio, mas a gente vê aqui que aquela aliança adâmica, né, de que ele ficaria sendo escabelo de seus pés, aqui mostra que o pó será a comida da serpente eternamente. Olha que maravilha. Talvez seja como objetivo a gente lembrar que a serpente simboliza, né? Eu estava assistindo uma pregação e o pregador disse que no original hebraico esse comer pó significa espalhar pó, é rastejar no pó, né? Não significa que ela vai se alimentar Alimentar. de pó, né? Mas era uma forma figurativa de dizer você vai viver do pó, ou seja, vai Uhum. rastejar, apesar que ela sobe nas árvores e tudo mais. É. Aí a gente entra na outra parte aqui, no capítulo 66, a partir do versículo 1, falando do imã divino. No imã divino. E aí ele pergunta aqui, considerando o momento histórico dos escritos de Isaías, qual a sua mensagem fundamental nessa passagem? O que você descobriu de especial aqui nesses versículos do 1 ao 19 do capítulo 66? A gente vê aqui uma descrição de que Deus ele rejeitaria todas as pessoas hipócritas, os rebeldes, mas ele consolaria os aflitos e os humildes e os humilhados. Porque a gente vê aqui nessa descrição, aqui ó, por exemplo, no verso 3 fala bem claro, aquele que mata um boi e come é, é como aquele que fere um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão, aquele que oferece oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Então, Deus não aceita você se você não largar o pecado, Isso é né? hipocrisia que eles faziam, Isso, né? hipocrisia, exatamente.
porque eles aqui está dizendo, olha, como bem diz o ídolo, quer dizer, eles levantavam incenso, mas estavam bendizendo um ídolo, quer dizer, eles eram duas caras, né? Hipocrisia, como o senhor colocou, um cristão de vida dupla. E mesmo a gente aplicando para nós, né? Assim, levando agora, falando aqui a parte de alimentação, vamos dizer assim, quantas vezes a gente não come carne de porco, mas a gente acaba comendo alimentos que lembram o porco, alimentos que têm sabor de bacon, alimentos que têm Pizza, aparência, mortadela. Tem né? até, Então você até a está carne moída, PVT, né? Sabor bacon. a gente está muito próximo do pecado. Então é você querer fugir do pecado, mas você quis continuar apegado a ele, sentindo pelo menos um cheiro, um sabor. Quer dizer, você gosta de sentir o sabor do pecado, né? Então, assim, trazendo isso para esse lado da alimentação, mas a gente pode aplicar isso no nosso lado da vida também, nosso testemunho de vida, o que a gente está fazendo na igreja, como que a gente está agindo com as pessoas lá fora. Deus, ele vê todas as coisas, ele conhece o interior do coração. Será que lá no seu trabalho você está querendo passar a perna em alguém e lá na igreja você é super solícito, está sempre à disposição de ajudar, mas aqui fora você não ajuda ninguém? Então, assim, é você ser esse cristão que vive de vida dupla. E é isso que Deus está colocando aqui, que ele abomina essa hipocrisia. Então, ele quer fazer essa separação, ele rejeita os hipócritas, esses rebeldes, né? A gente tem que criar o hábito de ter a obediência, pedir para o Espírito Santo trazer essa obediência para cada um de nós. E ele fala também que ele consolaria os aflitos, né? Aqui, se não me engano, deixa eu só ver aqui. Ouvi a palavra, no verso 5, ouvi a palavra do Senhor, vós que temeis diante de sua palavra, vossos irmãos que se aborrecem, para longe vos lançados por amor do seu nome. Aqui, quando ele fala sobre consolar os aflitos, a gente pode trazer para os nossos dias também. Quantas pessoas estão aflitas com essa pandemia, perdendo entes, perdendo trabalho, pessoas assim perdendo a sua saúde, a sua sanidade mental. Deus veio para os aflitos, ele veio para proteger, né? Jesus Cristo veio para vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei, né? Então a gente às vezes tem essas promessas nas mãos, mas quando o bicho pega realmente na vida, a gente coloca em dúvida. E aqui ele está colocando que um dos seus fundamentos é dizer que ele consola todos os aflitos, todos os humilhados, todos os que se humilham. Ele fala no finalzinho do versículo 2, né, 66, 2. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, e que Isso, eu treme da errei o minha versículo. palavra. Então, tem dois tipos de pessoa que Deus está olhando. Ele está olhando com bons olhos aquele o aflito, aquele que está contrito, aquele que respeita e pratica a palavra de Deus, e com outros olhos aqueles que são hipócritas. Eles vão à igreja, eles trazem as suas ofertas, eles queimam incenso, eles fazem tudo que, vamos dizer assim, o povo da igreja, que a igreja naquela época fazia. Só que o coração dele estava em outro lugar. Ele estava fazendo uma coisa aqui para Deus, mas não era realmente para Deus, era para os ídolos, para outro. Eu estava com a cabeça em outro lugar, o coração em outro lugar, né? Então Deus, ele está enxergando essa distinção aqui entre o seu povo, duas características: os que temem a Deus e os que, né, são hipócritas, fingem temer a Deus, mas estão com o coração em outro lugar. Agora, ele fala aqui também sobre ser. Aqui pergunta assim: Deus servia como um imã para atrair as nações a si mesmo. Como funciona essa do imã? Inclusive, aqui a gente já entra na sequência aqui na terça-feira, que fala sobre a profecia dos sobreviventes trazendo pessoas e nações como oferta ao Senhor. Como funcionava esse imã? Como que Deus conseguiria atrair as pessoas a ele? Olha, eu imagino assim que no passado essa atração era pelas profecias e pelo medo, porque a gente via a ideia de um Deus bravo, né? Um Isso é Deus como o assim povo que com enxergava, você ferra. fala, né? Exatamente. Sempre foi um Deus de amor, desde o princípio. Isso, desde o princípio, mas as pessoas viam dessa forma e muitas vezes se aciam a Deus por medo.
muitos por amor, mas uma grande parte por medo. Hoje que nós conhecemos todo o plano da redenção e estamos vivendo tudo isso, todas as profecias sendo se cumpridas no nosso tempo, nós nos aproximamos a Deus pela sua glória, pelo seu poder, por todas essas maravilhas. Mas vai haver um momento que as pessoas vão se achegar a Deus porque as coisas vão estar tão intensas, tão fortes. A gente imagina sendo na chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo de uma forma mais forte, né? O alto clamor que vai ser lançado, que não vai ter como as pessoas não se unirem como um imã, como uma atração muito forte. Porque Deus, Deus, ele tem esse poder de atração, porque ele é o Criador, né? Ele que fez todas as coisas. A gente não pode dizer que Deus não existe, que a gente teve uma evolução, porque a gente vê como que Deus se revelou, como que Deus criou, olhando toda a criação, é impossível a gente ter dúvidas. Então, isso tudo nos atrai como um imã, essa glória maravilhosa de Deus. Acho que desde o princípio, quando Deus prometeu para Abraão, né, que faria dele uma grande nação, depois ele vai lá no Egito, através de Moisés, trazer o povo, tirar para cá. Ele poderia ter escolhido outro povo qualquer, né, mas ele quis manter aquela promessa a Abraão. Ele tinha um objetivo, era trazer esse povo de uma forma miraculosa, para que o povo entendesse isso e testemunhasse do poder de Deus. Ontem eu estava Como um exemplo, né? assistindo Ontem à noite eu estava assistindo uma vigília que teve na igreja do Belém, em São Paulo, e eu vi o testemunho de uma moça lá, fiquei impressionado, uma moça nova, tem uns 30 e poucos anos, 35, 36, não sei, e ela teve câncer no pâncreas, e esse câncer pegou o estômago. Então ela fez uma série de tratamentos, só que nada resolvia, eles tiravam a chapa, o câncer estava lá no pâncreas e numa boa parte do estômago. Inclusive, estava até necrosando, né? Estava apodrecendo ali. Pelas chapas eles percebiam, mas ninguém queria mexer, porque vai mexer com isso. Interessante que ela pedia, ela contando o que Deus fez por ela, você vibra com aquilo, porque ela fala assim, apesar disso que vocês estão vendo aqui na chapa, eu como normalmente como você come, só que, né, porque ela falou assim, primeiro ela começou falando, muita gente vai falar que eu tenho esse câncer no pâncreas, no estômago, porque eu vivi uma vida desregrada, porque eu comia coisas erradas, porque a gente tem essa tendência de julgar, né, ou querer saber os motivos. Ela falou, eu sou vegetariana, sempre fui vegetariana, eu sempre segui as orientações de Deus corretas, mas veio essa doença sobre mim, só que Deus, na sua misericórdia e de uma forma miraculosa, ele está me trazendo vivo até aqui. Ela falou que até na quimioterapia, ela cortou o cabelo bem curtinho, né? Ela tem os cabelos aqui nos ombros, né? Cortou o cabelo bem curtinho, esperando, né? Que todo mundo faz quimioterapia para os cabelos, né? E não é só o cabelo, a sobrancelha vai embora, né? Todos os pelos do corpo vão embora, né? E ela cortou curtinho e foram passando as semanas e o cabelo crescendo. Não caiu um fio de cabelo por causa da quimioterapia. Quando eles foram avaliar depois do trabalho da quimioterapia, vamos ver como é que ficou agora. Quem sabe, né? Reduziu o tumor. Nadinha. Do jeito que ele estava, ele continuou. Só que ela não sentia mais as dores horríveis que ela sentia, né? Ela continuou se alimentando da forma correta, como sempre fez antes, ela continuou. Ao passo que muita gente passa por essa situação é alimentado por sonda, né? Não come mais nada, só sonda passando soros, líquidos e vitaminas e outras coisas mais para a pessoa. Então ela estava mostrando a forma maravilhosa, miraculosa como Deus cuida dos seus filhos. Então quando ele fala que o homem para quem olharei é o que é aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra, Deus está dizendo que aqueles que me seguem não significa que vão ser curados, não significa que vão ser salvos nas mais diferentes. A gente vê que o Daniel, né? O Daniel com toda a sua fidelidade, os 3 amigos dele, foram para o cativeiro junto com os outros, né? Tiveram que passar pelas mesmas situações, só o diferencial foram eles que fizeram com relação à fé em Deus. Então Deus usou essas pessoas que eram fiéis a Ele, né? Ele fala aqui, aqueles que tremem, né? Que treme da minha palavra, aí no finalzinho do versículo 2,
treme no sentido de respeitar, acatar, andar nos caminhos de Deus, né? Aqueles que tremem, esses pode cobrar. Você vê quando os amigos de Daniel iam ser jogados na fornalha, eles falaram, se aprouver ao Senhor Deus, né, não vai acontecer nada com a gente. Se aprouver, a gente não sabe quais são os planos de Deus, mas aprove a Deus não permitir que nenhum fio de cabelo deles fosse queimado. Esse é o Deus que nós servimos. Então, ele quer o melhor para nós. O problema está do lado de cá. Somos nós. Nós é que não conhecemos o suficiente, nós que não acatamos o suficiente as orientações dele e acabamos fazendo uma série de coisas erradas. Então, esse ímã divino, ele nos atrai. A gente vê lá em João 15:16, não foram vocês que vieram me procurar, fui eu que trouxe vocês. Eu trouxe, eu atraí vocês para cá. Então, Deus, realmente, ele atua como um ímã, atraindo. Agora, teria que ser igual o cavalo, por exemplo, você tem que pôr uma viseira aqui para o cavalo só enxergar um único caminho. Como nós não temos a viseira, a gente fica olhando para os lados, vendo o que está acontecendo, quais são as novidades, né? Vai dar uma má notícia para todo mundo. Como é que chama aí? A fase vermelha vai até dia 11 de abril, porque aumentou o número de mortos em São Paulo. A cada noite, a cada dia, né, que eles vão computar, o número de mortes está aumentando. Então, já está prorrogado. Desde o dia 31 de março, né, como era previsto, vai até dia 11 de abril. Mas Deus está cuidando dos filhos dele. Eu tenho muito a agradecer a Deus por estar aqui. Ele cuidou de mim, cuidou da Ivete, cuidou dos nossos filhos, dos genros, das noras, dos nossos netos, dos nossos familiares. Ele tem cuidado da gente. A gente procura fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. O resto é com ele. Mas continuando aqui, a gente está falando sobre o imã divino, também fala sobre missionários, fala em sacerdotes, trazendo outras pessoas. Esses sacerdotes aqui, não está falando dos sacerdotes de antigamente, porque não existe mais esse conceito de sacerdotes, né, em Israel. Então, o que ele está falando aqui? Como seria assim esse trazer as pessoas das nações como oferta ao Senhor? O que você entendeu disso? Bom, aqui a gente vê que, quando diz, né, que lá no passado, no antigo Israel, para que as pessoas pudessem ser sacerdotes, elas tinham que vir da linhagem de Arão, né, a linhagem dos levitas, né? E a gente sabe que hoje, contemporâneo, os sacerdotes, as pessoas que são separadas, essa geração eleita, né, para o serviço eclesiástica, né, os pastores. Está truncando o seu, deixa eu Mas fechar o aqui, microfone. porque... Oi? Oi? Tudo bem? E aí nós vemos aqui, quando a gente vai lá em Mateus 24, no verso 14, diz que e o evangelho será pregado a toda criatura, então verá o fim. E Deus precisa, vamos dizer, precisa, é dizer demais, porque Deus não precisa de nada, né? Deus é Ele soberano, deseja. mas Ele deseja que nós sejamos esse povo missionário que leva a palavra para todos os povos. A gente vê na sequência do estudo que em determinados momentos todos os povos da sua época então tinham se ouvido falar. E por que então Jesus não voltou, né? A gente até vê aqui em Colossenses 1:23 que nos dias de Paulo, o mundo em que ele conhecia, eles conseguiram expandir o evangelho para todos. Mas Jesus não voltou naquela época, né? Aí a gente vê questões, aí a gente tem que se voltar para estudar profecias. Ele estava lá no primeiro século, na fase da igreja de Éfeso. Deus tem uma aplicabilidade para todas as etapas, para cada igreja, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje Laodiceia. Então, esse fim chegaria no final de tudo. Ele tinha uma aplicação para todas as igrejas. Mas Jesus, ele vai chegar ao final de cada ciclo de 7. Ele vai chegar no final das 7 igrejas, no final do 7 selo, na 7ª trombeta, nas 7 pragas. Então, quer dizer, no final. Então, quando a pessoa ela volta para estudar as profecias, ela percebe que hoje nós estamos vivendo este tempo.
Nós somos esses mensageiros chamados para levar esse alto clamor lá de Apocalipse 14, né? O alto clamor nos últimos tempos para as pessoas. Em todo tempo, Deus chamou pessoas, mesmo que não fosse da linhagem sacerdotal, né? Quando a gente vai lá em 1 Pedro 2, abre, por favor, irmão. 1 Pedro 2, lá na nota de rodapé deste dia, né? Em 1 Pedro 2, no verso 9 e 10. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. É ele falando para cada um de nós, gentios, que não éramos nem judeus, nem levitas, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, porque a gente não fazia parte do Israel. Hoje a gente é parte do Israel espiritual. Mas que agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É o povo eleito, nós fomos elegidos assim, né? Nós não fazíamos parte, mas hoje sim, cada um de nós somos chamados a ser parte deste sacerdócio vivo, de poder levar para as pessoas. Esse é o plano B, quando já, vamos dizer assim, a profecia se finalizou com o povo Israel no final das 70 semanas e se abriu para os gentios que somos nós. Nós vamos herdar essa fé de Abraão, né? Quando o Senhor colocou lá no começo. A profecia era para que em ti será bendito todas as gerações, é em Cristo. Mas nós somos cristãos que estamos levando toda essa bagagem para o povo futuro. Então, nós somos chamados a ser esses levitas. Hoje, são os sacerdotes que ganham para isso, nós que trabalhamos para isso de forma, pegamos para nós essa missão e sabemos que lá no futuro, na Nova Terra, isso vai ser papel dos 144 mil, mas aí é conversa para um outro tema, né? Mas é verdade. Quer dizer, Deus nos chama para sermos sacerdotes. Ele chamou o povo judeu para ser uma referência para todas as nações vizinhas. Só que isso não ocorreu. Os judeus chamavam eles de gentios, menosprezavam, só servia para comércio, né? Só tinha interesse com os gentios para vender as coisas para eles ou comprar alguma coisa que interessasse para eles. No restante, a gente vê, por exemplo, a Samaria, né? Eles desviavam, eles atravessavam, iam para outra calçada para não cruzar com um gentio samaritano, porque eles odiavam os samaritanos, né? E era uma nação, a Samaria era o Israel do Norte, capital do Israel do Norte, né? Então era uma mistura de judeus que ficaram lá com os moradores que Nabucodonosor trouxe para lá. Mas Deus espera hoje que a gente cumpra essa missão que o judeu não cumpriu. Nós somos chamados para cumprir uma missão que o judeu deixou pela metade. Ele começou tudo bem, só que depois abandonou o projeto. Então nós temos agora a obrigação, quando ele fala que vai trazer, como é que ele menciona aqui? Deixa eu só pegar. Ele traria pessoas de outras nações, né, para como presentes para Deus, como ofertas para Deus, né? Agora cabe a Ofertas nós. vivas, Como é que é? vivas, né? Ele fala como ofertas vivas, Isso, ofertas né? vivas, eu falei presença, ofertas vivas, né? Agora cabe a nós trazer essas ofertas vivas para Deus. Os nossos vizinhos, eu estava olhando, ontem eu fui lá na igreja, que o rapaz foi dar uma manutenção no elevador, eu fui lá e aproveitei e fiquei mexendo ali na biblioteca, no livro de trabalho missionário. Nós temos ali, eu calculo por baixo, aí, uns 5.000 folhetos, né? Carimbados, esperando alguém para distribuir, eles estão lá. Nós vamos ter que achar uma forma, um mutirão de cada um pegar um monte de folhetos e distribuir pela vizinhança toda aí afora. Porque nós não estamos fazendo. Ah, mas a pandemia. Olha, eu fui com a Ivete aqui na minha rua, distribuímos 25 livros, né? Como de máscara, a gente estava indo para a caminhada, devagarzinho nós fomos passando de casa em casa, deixando em cada uma aquelas que o morador estava ali na porta, entregamos em mão, não teve contato nenhum com as pessoas, né? Teve contato assim, de longe, né? Só entregamos um livro, já nos afastamos, conversamos rapidinho com a pessoa, seguimos adiante. 25 livros desse novo. Você já viu o novo?
Não. Tô bem. Esse aqui, ó. Esperança além da crise. Olha, mais propício do que um livro desse para esses dias que nós estamos vivendo. Estamos no meio de uma crise, né? Já tem lá nos céus R$ 1 cada um. Esse ano não vão comprar para a igreja, não. Cada um vai lá e compra 10, 20, 30. Eu comprei 100, já distribuí 25 só aqui no meu pedacinho. Eu pensei que ia dar para alcançar um monte de casa, mas não vai dar. Mas vai dar para alcançar 100. Como eu tenho ainda alguns livros do ano passado, então já vai dar para alcançar uns 300 aí. Depois Mas, coloca esse link para as pessoas que estão assistindo a gente no Face, para eles poderem adquirir. sim, pode ser colocar o link, até para as pessoas lerem o livro. Se não der para entregar pessoalmente, eu tenho compartilhado o link, é PDF, um arquivo PDF que é compartilhado com alguns grupos aqui para que as pessoas leiam e compartilhem com outros. Mas se puderem pegar, tem aqueles que nem eu, por exemplo, gosto do livro mesmo, né? Eu gosto de ler o livro, gosto de anotar, rabiscar, escrever o que eu descobri. Mas Deus espera que a gente faça isso, compartilhe a mensagem. Não está dando para ir por aí, né? Não está dando para ficar saindo, batendo perna, conversando, dando estudo bíblico ao vivo, né? Então a gente tem que apelar por outro caminho, achar uma outra forma. Mas continuando aqui, aqui ele fala em comunidade de fé, os israelitas, você já comentou isso aqui, eram um reino de sacerdotes, uma nação santa lá em Êxodo, e depois, lá em 2 de Pedro, ele confirma que hoje nós somos essa nação, esse reino de sacerdotes numa nação santa. Então, nós somos os sacerdotes, né, ou os levitas, responsáveis por levar a mensagem de Deus ao nosso semelhante. E a gente tem que corresponder às expectativas de Deus, porque não tem outro povo depois de nós, né? Não existe outro, é nenhum. Nós somos a última igreja. Ah, então quer dizer que toda essa igreja vai ser salva? Não necessariamente. O judeu era a nação escolhida. Foram salvos todos? Não. Remanescentezinho assim. E é o que vai acontecer de novo com a gente. Nem todo mundo quer abraçar essa causa, né? Gosta de, a gente chama de papa sermão, né? Gosta de ir na igreja, ouvir sermões bonitos, fica bravo quando a música não é boa, a mensagem foi fraca, não sei o quê, mas fazer o trabalho missionário que é o que Deus espera de nós, é levarmos essa mensagem, testemunhar também, né? Sermos testemunhas vivas. Vamos lá que o tempo está terminando aqui. Irmão, posso só falar aqui questão de quarta, rapidinho, uma coisinha? Pode falar. Sim, eu achei, qual que foi a resposta que o senhor deu à pergunta 9? Só para eu Toda tirar essa uma dúvida. profecia de Isaías foi cumprida. Aqui está difícil, né? Porque diz que foi Tá no no meio... ministério terrestre de Cristo. Ela Uhum, foi cumprida parcialmente, né? Parcialmente. Ela vai exatamente. ser cumprida como um todo quando Cristo voltar. Na realidade, irmã, eu achei assim essa pergunta um pouquinho capciosa. E eu, particularmente, apesar de aqui na resposta, né, na indicação, ser a resposta A, eu ousaria colocar na resposta B. Pensando bem agora, também ia para B. Porque eu É, entendi errado a pergunta aqui. Na realidade, ele está perguntando, essa de sacerdotes nação eleita, realmente foi depois da morte de Estevão. sim, Pode aí falar. Foi no porque ministério quando o senhor terrestre de vê, Cristo e logo depois da morte de Estevão. você sabe que no final de cada lição, pelo menos no livreto aqui de professor, tem as respostas das atividades, né? E na Uhum. resposta eles colocam a A como sendo no ministério terrestre de Cristo. A gente sabe que, na verdade, Cristo, ele cumpriu todas as profecias, né, ligadas a ele, sim. Mas se a pergunta é, quando essa profecia de Isaías foi cumprida, qual profecia? De se estender a pregação para os gentios, né? Se a gente vai lá em Daniel 9, em verso 24, a gente vê o quê? Que 70 semanas foram determinadas, 490 anos, né, para o seu povo. Sim. Partindo daí, já não seria mais. Quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, no 1, no verso 8, fala bem claro, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Antes de Jesus, poucas pessoas especiais recebiam o dom do Espírito Santo.
E ele veio só depois que Cristo foi. Lembra que ele falou, eu vou, mas mandarei outro Consolador, que há de vir sobre vós, e aí sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até o confim da terra. Quer dizer, essa transmissão para todos os povos seriam a partir de então. Então, não poderia se cumprir em Jesus. Eu creio que depois, quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, depois da morte do Estevão, depois que acabou o tempo separado para o Israel, ocorreu o quê? Pedro levou a palavra para Cornélio, Saulo se tornou um dos ministros dos gentios. Aí sim se estendeu a salvação para os outros povos. Então aqui eu ousaria colocar o B. Não, eu vou com você, porque realmente faz mais sentido. Eu não peguei a ideia da pergunta, por isso que eu fui automaticamente na A, mas tem razão. Para o reino de sacerdotes e uma nação santa, Jesus começou a preparar esse reino de sacerdotes e a nação santa. Agora, ela se cumpriu após a morte de Estevão, quando aí o povo saiu mesmo para pregar sem medo, né? Mas eu vou morrer se eu falar. Não interessa, vamos pregar. E eles foram. Está certíssima a sua colocação, né? Vamos lá agora. Inclusive aqui depois no finalzinho da quarta-feira, Paulo ainda diz aqui, se porém alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Quer dizer, nenhum nem o outro se volta. Quer dizer, foram quebrados alguns galhos e nós fomos enxertados na oliveira. Nós fomos enxertados. E olha que ele chama a gente de oliveira brava. Né? Coisa que tem que ser lapidada ainda, tem que se adaptar ao novo local, né, onde está. Está enxertado na oliveira verdadeira agora, né? Então, nós não podemos nos achar maiores do que os que foram os restantes, né, dali que estavam ali na oliveira, os que não foram cortados, né? Nem eles podem criticar a nossa chegada. A gente vê, quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, Coríntios, as cartas de Paulo, o problema maior que ele tinha era com os judeus convertidos. Os judeus convertidos queriam que todo mundo continuasse seguindo as tradições deles. Tudo bem, respeita-se as tradições deles, mas não obrigue o povo a seguir as tradições. Então, Paulo teve muitas brigas, muitas disputas por causa disso, né? Por causa o judeu tradicional não aceitava o enxerto, né? Da sorte que se o enxerto entrou aqui, vai ter que ser igual a gente, né? No projeto de Deus, sim. Agora, nas tradições, não. A última parte da nossa lição, está lá a partir do versículo 22, 24, fala sobre a posteridade e o nome dos salvos. A posteridade e o nome dos salvos. O que você conseguiu descobrir de bom aí sobre esses dois assuntos? Posteridade. O que 66:22 diz assim, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. A gente vai mudar de nome? A gente Pois vai é, né? No receber. Apocalipse a gente diz que a gente vai ganhar uma pedra. No Apocalipse diz que a gente vai ganhar uma pedrinha branca e nós vamos mudar de nome, né? Exatamente. Esse Porque nome o tem a ver com o nome nosso caráter, né? Esse nome vai ter a ver com o nosso caráter aqui. nós uhum. A gente isso muito em Daniel, né? Como que quando o Nabucodonosor mudou o nome de cada um deles, isso é expressão também, conexão também. Então, você está me ouvindo? Está travando a sua voz, eu desliguei meu Seu microfone, ver Arli? se ajudava aí. Repete o seu raciocínio aí, vai lá. Rapidinho. O nome, tem o nome, né, que a gente aqui, porém, vai dar um para cada um, como dizia, porque vai estar sendo modificado do tempo, mudando o caráter de Cristo. Essa posteridade que
Está truncando lá a mensagem da Alessandra, né? Acho que caiu a internet dela, estava truncando muito. Mas, de qualquer forma, nós receberemos um novo nome, uma pedrinha branca com o nosso nome, e vamos viver eternamente ao lado de Cristo. Aqui mesmo no versículo 23, 66, 23, diz: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim. Quer dizer, todos nós vamos adorar a Deus. Voltou? Está tudo bem aí, Alessandra? Ainda não. Então, todos nós iremos diante de Deus. A internet está ruim. Mudou. Mudou? Eu estava explicando aí o que você estava dizendo, né? Nós vamos receber um novo nome, numa pedrinha branca, né? E vamos fazer parte da nova comunidade do Senhor, nos céus, e depois na terra, né? Aí na eternidade, aqui na terra. Você ia complementar alguma coisa? Vê se está funcionando bem aí o seu som, a internet agora. Eu acredito que agora está tudo certinho. Então, quando a gente vê que a palavra fala, claro, né, que novos céus e novas terras, o que eu estava falando é que eu sei da onde agora João tirou, né? Eu virei novos céus e nova terra e o mar já não existe, né? A gente vê que, se a gente for parar para pensar, tudo está em constante modificação. O que a gente via há 10 anos atrás é diferente do que a gente vê hoje. Então, a gente tem um leve deslumbre das mudanças, né, climáticas, mudanças no mundo que ocorreram. Mas a transformação que vai ocorrer realmente na nova terra, um novo céu, nova terra, isso vai ser algo totalmente diferente do que a gente imaginou. A gente vai ter realmente uma posteridade totalmente nova. E aí aqui diz, e será que desde... Posso seguir no verso 23, irmão? E será que desde uma festa de lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne de adoração perante mim, diz o Senhor. Até aqui na pergunta, no estudo, questiona a questão do que isso significaria. A minha ideia, você pode me corrigir se eu estiver errado, que essa festa de lua nova vai ser uma festa de adoração mensal, que nós vamos estar lá na Nova Jerusalém, porque você imagina, Nova Jerusalém vai descer, ela vai ser a sede do governo de Deus. A grande maioria da população vai desbravar a terra, vai morar, vai cultivar na terra, e os 144 mil vão estar adorando dia e noite, para onde quer que o Cordeiro vá, ele vai estar com ele. E nós, mensalmente, vamos ir para lá para comer da árvore da vida. Lembra lá Assim, pode falar. não, eu ia falar, eu falei, mensalmente nós vamos nos reunir, aí faltava essa parte, para comer da árvore da vida. Comer da árvore da vida, que é o que a para gente adorar vê. a Deus. Tá? Isso. Semanalmente para adorar a Deus. Nessa lua nova, seria o quê? Esse mensalmente adorar a Deus e se alimentar da árvore da vida, que será liberado de mês em mês um fruto, né? Como a gente vê lá em Apocalipse 22, no verso 2. Aí, na sequência, fala de um sábado ao outro. Esse vai ser semanalmente, vai continuar sendo da forma com que nós fazemos hoje. E nós vamos estar lá face a face, contemplando o nosso Deus maravilhoso, Criador, olhando para Ele e adorando e louvando, né? E descansando neste dia, o dia que foi separado, né? E aí aqui fala, e toda a carne adorarão perante o Senhor. E aí no 24 diz, e sairão e verão os corpos dos mortos. Que estranho, né? Depois de tanta coisa maravilhosa, vem uma coisa assim pesada, que nós vamos ver, ver os corpos dos mortos que prevaricaram contra mim, porque o meu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Quer dizer que nós vamos contemplar essa imagem horrorosa, né? E tem igrejas que montam doutrina em cima disso, né? Para falar aí de purgatório, de outros ensinamentos. Aqui ele fala, e sairão e verão os cadáveres. Quando? Na nova terra? Porque, assim, até para a gente entender melhor esse finalzinho aqui, o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. O fogo não apaga, que nem foi de Sodoma e Gomorra, o fogo nunca mais apagaria. Hoje está para lá de apagado, porque eles estão embaixo do Mar Morto, né? Aquela região do Mar Morto, onde está Sodoma e Gomorra submersa. O fogo não vai apagar enquanto não consumir tudo. Depois que consumiu tudo, até os vermes serão consumidos. Então não tem. Aquela ideia, né?
É aquela ideia que seja eterno enquanto dure. Exatamente. É Vinícius de Moraes, né? A música de Vinícius de Moraes. Que o amor seja eterno enquanto dure. Seria, Isso. pode ser aplicado aqui sim. O fogo, os vermes serão eternos enquanto durar o que consumir. Depois que consumir, o fogo consome tudo, acabou, não tem mais nada. Acabou a matéria, acabou a razão de se queimar, o combustível. Eu fico imaginando se fosse levado literalmente aqui, como seria, gente? Não, você na Cidade Santa, se olhando lá para fora, imagina a Cidade Santa ainda suspensa, né? Você olhando lá para fora e vendo todos aqueles corpos de parentes seus, entes queridos, algum familiar muito próximo, ali, morrendo, queimando, né? Como você se sentiria lá nos céus? Então, Olha, não. se fosse hoje, eu poderia me sentir muito ruim, mas eu acho que ao longo, depois de passado 1000 anos de comprovação, mostrando a justiça de Deus, quantas vezes ele deu de arrependimento, quantas chances, e o proceder, a gente vai entender que Deus é justo e que a obra estranha de Deus no final do milênio para extermínio é necessário. Então você vai olhar com olho de justiça o amor de Deus tão grande, você vai compreender isso. Eu creio que hoje, na minha visão humana, isso é difícil por conta da forma com que a gente vê as coisas. Mas Deus vai transformar até nisso, até a nossa forma de compreensão, na forma de ver, porque a gente vai entender que tudo isso foi necessário. Eu também entenderia, como aqui a gente leu que tanto o final aí de Isaías 65 quanto 66, ele tem uma dupla aplicação, né? Seria a princípio para o povo de Jerusalém naquela época. Quer dizer, o que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém foi totalmente destruído, os corpos estavam por lá jogados, ninguém foi lá recolher corpo e enterrar cada um por um, mas foi lá jogado para os animais comerem, né? Para se banquetearem, algo parecido com o que vai acontecer no final dos tempos. Só que a diferença é que no final dos tempos o fogo vai consumir tudo, vai purificar a terra para que a cidade santa possa pousar. Mas no tempo de Jerusalém, quem voltou encontrou só desgraça, só miséria ali, tudo destruído. Não encontrou os corpos ali no chão, porque ficaram alguns em Jerusalém e depois vieram outros povos para ali também, para residir por ali. Então eles limparam tudo aquilo, né? Mas não reconstruíram Jerusalém. Só depois Neemias, Esdras, no tempo deles é que vai ser reconstruído Jerusalém. Mas a terra, como você mesmo mencionou, já tem um pacote pronto, ela não vai ser reconstruída, ela vai ser purificada e a partir da Cidade Santa, aí vai começar do zero, né? Agora cada um sai da Cidade Santa, vai construir sua morada, vai plantar suas vinhas, maçã, mamão, tudo que você gosta, você planta, aí que você vai comer com fartura. Frutas que hoje são caras, a pitaia, né? Só compra de vez em quando uma para rachar no meio, para sentir o gostinho dela. Nós vamos comer com fartura ali. Você tem um pé de pitaia lá no seu quintal. Eu vou pegar a pitaia e vou comer inteirinha. Então, Deus está preparando o melhor para nós. Mas não adianta saber o que Ele está preparando se eu não me preparar para essa ocasião. Então, eu acho que o principal para nós hoje, nosso tempo acabou aqui, é nós estarmos preparados. Essa lição é uma advertência para nós. Olha o que aconteceu lá atrás, olha o que Deus está prometendo e olha para você. Como é que você está se preparando para esse encontro? Você faz oração para a gente encerrar nosso estudo hoje? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada por esse estudo de hoje, por rever a lição. Eu creio que tudo isso é por muito amor. Deus, Ele está nos revelando a nós os seus planos para o nosso futuro, para que a gente possa fazer parte, Senhor. E eu te peço, Pai amado, por mim, para que me modifique, para que eu possa fazer parte dessa população, desses cidadãos da Nova Jerusalém. Peço pelos meus irmãos, peço pelas pessoas que estão nos vendo, pelas pessoas que estão participando, que possa se acertar, Senhor. E através da sua advertência, possa encontrar um rumo certo, para que a gente possa viver nessa morada eterna que Deus já preparou para nós e que Jesus já está voltando para nos buscar. Sim, Amém. Senhor, peço, em nome de Jesus, que faça isso presente em nossas vidas. Amém. Amém. Já tem a lição do próximo trimestre, está aqui? Deixa eu ver aqui embaixo. A promessa. A promessa, a aliança eterna de Deus.
É uma sequência do que a gente estudou, né? Aliança eterna de Deus, a promessa de Deus. Já vou até abrir, né? Que já começa hoje. Mas, feliz sábado para todos. Agora a gente vai migrar lá para o endereço lá da Igreja do Parque e acompanhar a pregação com o pastor Denis. Que Deus abençoe a todos. Até mais tarde. Obrigado, Alessandra, Mais pela tarde. participação. Obrigado, Obrigada, Daniel, irmão também. Felipe. Um Obrigada, abraço para todos aí. Daniel. Abraço a todos. Tchau.